que as escolas teriam que trabalhar o indivíduo. Porque se você tem um aluno ali no 6º ano, que tem um diagnóstico de autismo, e você não sabe quais são as particularidades dele, você vai colocar ele dentro de uma outra caixa, que não é aquela caixa que já a escola já funciona, mas você vai colocar outra caixa de autismo ali e vai tentar fazer essa criança funcionar desse jeito. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos que aconteceu com a gente. O meu filho, ele é extremamente inteligente. Ele com 10 anos aprendeu inglês, assim, fluente. Ele gosta mais de inglês do que de português, eu acho. Porque ele fala inglês assim, tem palavras que ele fala em inglês e fala para mim como é que fala essa palavra em português. E eu tenho que ensinar para ele em português, né? E aconteceu, olha só, eu tenho que dar um pausa, porque eu esqueci qual era a história. Eu divaguei, esqueci. Não, peraí, quer falar? Ah, lembrei. Ele estava começando o ano escolar e os professores eram outros, né? Porque muda cada ano. E o professor já na primeira semana já mandou uma cartinha pra gente que aconselhava que ele participasse das aulas de apoio. E ele ficou extremamente chateado. Ele se sentiu inferiorizado. Ele falou, mas por que ele quer? Ele nem me conhece, por que ele quer que eu venha para essa aula de apoio? E eu falei para ele, não, ele não vai assistir. Primeiro porque, mesmo que ele tivesse uma dificuldade, você aumentar a carga horária de uma criança que já está fazendo um esforço para se adequar num ambiente onde tem mais barulho, onde as pessoas não respeitam, onde ele está correndo atrás para poder tentar se adequar, onde ele tem que fazer uma série de movimentos que não condizem com o cérebro dele, mas ele está tentando, se esforçando, é desgastante. Quando chegava em casa, ele estava sempre esgotado, emocionalmente, fisicamente. Aí você ainda vai acrescentar mais aulas de suporte, para quê? Para ter uma nota melhor? Não. Eu quero meu filho melhor. Ele terminou o ensino médio muito ruim, muito mal. Sem suporte nenhum. A escola mandou a equipe de inclusão inteirinha embora e não comunicou os pais que tinham filhos especiais. E foi terrível. Foi uma experiência muito ruim. Muito ruim. E ele quase quebrou. E até hoje ele está reconstruindo peças nesse momento. Então, quem quer ver o seu filho chegar nesse limiar? E às vezes você fala de diagnóstico, mas a gente vê, graças a Deus agora muito menos, mas até pouco tempo atrás eu vi bastante na mídia, bastante também não, mas teve casos. E para esses pais, para essa família, é muito. Porque o único filho é 100%. Com certeza. Né? De filhos que se suicidam porque não aguentam a pressão na escola. E a escola não tem que ser esse lugar. Ela tem que ser outro lugar. Ela tem que ser aquele lugar que ela vai sim educar, ela vai ajudar a formar, ela vai... Lógico que tem toda a parte da família, tem todo o envolvimento também, se for colocado do governo, do Estado, de todo mundo. Né? Mas tem que ser um lugar acolhedor acima de tudo. Tem que acolher as pessoas. E às vezes eu tive, né, o hábito de fazer uma carta para os professores. Sempre que começava o ano, eu entregava para cada professor e pedia para dar o vistinho que ia receber. E eu descrevia todas as particularidades do meu filho. Porque uma vez que ele confiasse no professor, ele criava uma relação super legal e aí a coisa acontecia, fluía naturalmente. Mas se ele não confiasse no professor, então uma troca de professor no meio do ano era terrível. Como assim? Saiu aquela professora que eu gostava? Como é que entra outra agora? Quem é essa estranha, né? Quem é essa pessoa? Professora de espanhol. A professora de espanhol aconteceu isso no 7ª série, acho que foi, 7º ano, né? Agora é 7º ano. Ela saiu uma professora no meio do ano, quando voltou das férias tinha outra. Quando a professora entrou na sala, ele olhou para ela falou, ó, sua nova professora de espanhol e tal. Ele olhou bem na cara dela, levantou e saiu correndo, foi para a diretoria. Como assim? Mudou a professora. Quem é essa estranha que está entrando na sala e está falando que é a nossa professora, né? Aí a coordenadora conversou com ele, explicou, né? Cada um teve suas razões e que tinha uma nova professora. Ele voltou para a sala, abriu a porta e falou para a classe inteira, não tem jeito, a gente vai ter que aguentar ela mesmo. Ai, meu Deus. Porque para ele foi um choque. Sim, agora, se a escola né? tivesse chegado e falado para ele, avisado olha, um pouquinho houve de uma mudança, né? É preparar, é conhecer o indivíduo e preparar. É simples. É tão bom você entender assim, poxa, ele precisa de tempo para se adequar, então já vamos avisar nas férias, né? Vamos criar. Mas assim, é que realmente é muito difícil, né? É você começar
É por isso que é importante falar dessas coisas, né? Sim. Porque, às vezes, para as pessoas ditas padrões, né? Uhum. Ah, mas isso é bobagem. Não, é bobagem para você, mas não é bobagem para ele. Eu vou dar um outro exemplo muito básico, muito bobo. E aconteceu com o professor que ele mais gostava da escola. Eles estavam ali perto do encerramento do ano, ia acontecer a última prova, que ela ia ser fundamental para alguns alunos recuperarem notas e tal. E estava o professor querendo dar aula e já estava acabando o ano, aquela coisa já chegando perto do Natal, todo mundo já querendo férias, né? E ele estava ali na aula prestando atenção, mas também já não queria mais estar ali, né? E o professor, os outros alunos estavam falando demais, fazendo muito barulho. O professor ficou nervoso, virou e falou para todo mundo: olha só, eu quero dar aula aqui para quem quer aprender e quer passar de ano. Quem não quer, pode ficar quieto, fazer qualquer outra coisa, mas não atrapalhe a minha aula. Não. Falou para uma pessoa que é literal, que se ele não quer prestar atenção na aula dele, ele pode fazer outra coisa. Na época ele estava lendo, olha que chique meu filho, mas ele estava lendo o Inferno de Dante Alighieri em A Divina Comédia, mas era o Inferno, né? Em inglês. O professor falou isso, o que ele fez? Baixou, pegou o livro dele, que era um tijolo, abriu, começou a ler. Sabe? E aí, professor, não, o que você está fazendo? Ué, você falou que podia, quem não quisesse prestar atenção, podia fazer qualquer coisa e não ia atrapalhar a aula.